Olá, querido amigo, querida amiga. É sempre um prazer ter você do outro lado nos acompanhando neste momento especial em que estaremos partilhando mensagem de salvação. Muita gente tem tido o privilégio de dizer algumas palavras antes mesmo de morrer. O apóstolo Paulo, beira a morte, ele declarou, e está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 8. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma outra pessoa de nome Ellen White, ela também teve o privilégio de dizer algumas palavras antes da sua morte. Ela diz: eu sei em quem tenho crido. Ainda há outros homens que tiveram o privilégio de dizer uma última palavra antes de morrerem. E eu quero nesta manhã, nesta hora, poder partilhar consigo uma das últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E está registrada no livro de João, capítulo 19, o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que Deus adicione bênçãos na leitura da sua palavra. A palavra está consumado, dita por Jesus Cristo, ela era compreendida claramente no tempo de Jesus. Eu vou aqui dar 3 aplicações em que esta palavra ela era usada. A primeira aplicação é que esta palavra ela era usada no contexto do templo. Eles diziam em grego tetelestai, o que significa está consumado. No templo, quando estivesse o sacerdote em trabalho para sacrificar um animal, ele enviaria alguém para procurar um cordeiro imaculado para ser sacrificado naquele dia. Então um homem sairia do templo em busca deste cordeiro imaculado. E quando ele achava este cordeiro imaculado, ele o poderia trazer ao templo e na presença do sacerdote, o sacerdote poderia dizer tetelestai, que significa naquele contexto, o cordeiro procurado, ele foi achado. Queridos amigos, prezados irmãos, queridas amigas e minhas queridas irmãs, Jesus será que qualifica como Cordeiro Imaculado de Deus para o sacrifício? Será que Jesus qualifica dizer tetelestai, está consumado? A resposta é sim, porque a Bíblia em Gênesis, ela apresenta uma profecia. Gênesis 3,15. E quando nós vamos para João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele aponta para Jesus e ele diz que eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é visto como um cordeiro. E não só como um cordeiro, mas Jesus é um cordeiro imaculado. Porque se formos ver o nascimento de Jesus, ele obedece algumas práticas da cultura judaica. Quando Jesus nasce na manjedoura, a Bíblia diz que Jesus, ao nascer, José e Maria seguraram no menino e lhe embrulharam num lençol específico que a Bíblia menciona o nome. E este lençol específico é o mesmo tipo de lençol que, segundo a história, era usado para cobrir animais que eram nascidos sem mancha alguma. Então Jesus, a partir da sua nascença, nós já conseguimos perceber profeticamente que Jesus era um cordeiro apontado para morrer pelo pecado do homem. Em segundo lugar, Belém, o lugar onde Jesus nasce, é o lugar que, segundo a história, os sacerdotes enviavam homens para buscar animais para o sacrifício no templo. E é ali onde Jesus também nasce. Então, historicamente, nós conseguimos ver que a história ela obedece à profecia bíblica. Queridos amigos, Jesus, ao estar na cruz e dizer está consumado, ele declara estar consumado como dizendo ao Pai: Pai, está consumado porque o Cordeiro de Deus está
achado, ou foi achado, e este cordeiro é o próprio Jesus Cristo. O outro contexto da palavra tetelestai, ela era usada, empregada quando alguém fizesse uma dívida. E quando ele vai pagando por prestações, na última prestação, ao trazer o valor, ele poderia dizer, está aqui o último valor, tetelestai, o que significa neste contexto, a dívida está paga por completo. Jesus, ao estar na cruz, ele estava terminando com uma dívida que o ser humano mesmo criou. O Éden, quando Deus cria em Gênesis, foi dado ao homem Adão para ser o homem na autoridade, no cuidado de tudo que Deus havia criado. Mas o homem perdeu a autoridade do mundo, a autoridade da terra, em ceder ao pecado, à armadilha de Satanás. Mas com a morte de Cristo na cruz, todo o poder foi restituído a Jesus Cristo. Jesus, com seu sangue na cruz, ele paga a dívida do pecado. Porque Romanos 3, versículo 23, ele diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E o capítulo 6 de Romanos, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, com a sua morte, ele paga o salário do pecado. Ele é o último pagamento do pecado do homem. Então na cruz, ele se qualifica em dizer tetelestai. A dívida do pecado, ela está paga por completo. O terceiro contexto da palavra tetelestai, ela era empregada quando um senhor, ele dava responsabilidade ao seu servo para executar uma tarefa específica. O servo iria fazer a tarefa e depois regressasse na presença do seu senhor, e na presença do seu senhor ele diria: Senhor, tetelestai, o que significa a tarefa que o Senhor, meu patrão, me deu, está feita por completo. Sim, Jesus qualifica a dizer tetelestai, porque Jesus, ele veio com uma missão. Ao lermos os relatos dos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus diz que veio para uma missão que o Pai lhe enviou. Uma missão que Deus o incumbiu, a missão de morrer pela humanidade. Jesus não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade do seu Pai. É uma tarefa que ele recebe. E ao receber esta tarefa, posto na cruz, Jesus qualifica a dizer assim: Pai, tetelestai, a tarefa que o Senhor me deu, ela está feita por completo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que qualifica em dizer está consumado, que qualifica em dizer tetelestai, porque na verdade ele é o Cordeiro perfeito que foi achado, na verdade ele é um homem que foi enviado por Deus, ao mesmo tempo sendo Deus, e cumpriu com as obrigações e cumpriu com a tarefa que o Pai lhe enviou. Ele qualifica porque ele pagou a dívida do pecado. Porque se não fosse por Cristo, estaríamos hoje todos condenados e sem esperança. Queridos amigos, já está pago. Tudo está pago. Estamos a viver e certamente, se Cristo não vier daqui a algum tempo, talvez nós acabaremos morrendo, esperando pelo Senhor nas nossas sepulturas. Mas eu quero lhe dizer, não morra sem aceitar o sacrifício de Cristo. Ele já pagou por você. Você não precisa morrer na condenação, porque alguém, pelos seus pecados, ele já morreu. Foram as palavras de Jesus na cruz. Está consumado. O pecado do Bernardino está pago por completo. O pecado do meu querido amigo que me ouve, a minha amiga que me ouve, não importa que tamanho pecado você cometeu, não importa que tipo de pecado você cometeu, você praticava ou você ainda pratica, eu quero lhe dizer que tudo está pago por Jesus Cristo. A morte de Cristo, ela é suficiente para te libertar das correntes do inimigo. Você aceita a morte de Cristo? Você aceita a morte de Cristo como pagamento dos seus pecados? Se esta é a sua oração, você aceita, eu quero orar com você.
Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor declarou que está tudo consumado, que está tudo terminado e que o Senhor pagou os nossos pecados, as nossas dívidas e que o Senhor nos oferece hoje o privilégio, a oportunidade de estarmos livres das mãos do inimigo. Obrigado por este privilégio. Aceita-nos em teus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém.